Eu não sei pra que eu boto a mão na frente, não tem vento. Pra eu gravar eu desliguei tudo. Bobeira. Eu vim falar com vocês sobre servidores. Eu sei que já tem bastante vídeo pela internet falando do que são servidores, de como trabalhar com eles, mas eu acho que passar meu ponto de vista pode ser uma coisa interessante. Ou não, mas eu vou fazer mesmo assim. Dentro das operações básicas da magia que a galera gosta de comentar por aí, a operação com os servidores ela está sendo trabalhada dentro do quadro da evocação, que é quando você emana para fora de si alguma energia, que seja ela arquetípica ou não, mas sempre vai ser o trabalho de trazer para fora de si, emanar para fora de si, ou talvez emanar de fora, de dentro de um outro objeto para fora daquele objeto. Um exorcismo em si, ele é uma evocação. Ainda que você não esteja exorcizando a si próprio ou outra pessoa, o próprio Peter Carroll diz que as energias por volta dessas entidades são capazes de se harmonizar com objetos, já que todas as formas de manifestação são energias, inclusive a forma como o plástico se manifesta, a forma como os nossos carbonos se organizam. Falei carbonos no plural, eu nem sei se são vários carbonos ou um carbono ou sei lá. Escreve aqui nos comentários se você sabe, você vai me ajudar. O Dave Lee, no Caustopia, ele fala que os servidores são entidades que brotam da mente do magista enquanto ele está em gnose. Eu acredito que nesse momento ele esteja falando da ativação do próprio servidor em si, porque os servidores trabalhados pelo viés da magia do caos, proposto pelo Peter Carroll lá no Libernu, é proposto que o servidor em si ele tenha um contrato, ele trabalhe dentro de uma narrativa construída pelo próprio operador. E quando eu trago a vocês o termo narrativa, é que justamente você precisa construir uma boa narrativa acerca daquele servidor para que a sua capacidade mental trabalhe com todo o seu acervo de imagens mentais, para que você possa construir muito bem a figura do seu servidor, para quando você trabalhar com a projeção mental dele, para poder manifestar ele em gnose, que você tenha o máximo de atributos para conectar a energia que ele representa ao trabalho que você está propondo que ele faça. Então eu vou trazer para vocês aqui um método muito mais fácil de trabalhar com servidor, mas todos são bem simples. Todos os métodos de criação de servidor dentro da magia do caos são muito simples. Mas hoje eu vou trazer para vocês o método do servidor programado dinamicamente. Em inglês, a DKMU trabalha com uma sigla que é o DPS. Essa teoria do servidor dinamicamente programado, ela vem sendo trabalhada por magistas em todo o mundo há muito tempo. Só que o Frater Alice Rose decidiu escrever isso no Chaos Magic e Xamanismo Urbano, da própria DKMU. E eu achei muito tranquilo, porque a DKMU ela trabalha com uma linha de pensamento do caminho de menor resistência. Então eles lidam com o momento atual como se ele sempre fosse transitório, assim como o Tao e o I Ching trabalham. Até porque o Tao trabalha com o I Ching, ou o I Ching trabalha com o Tao. Não sei direito qual é a relação, mas se você sabe também escreve aqui. Vamos interagir. E como eles trabalham com esse ponto de vista mais dinâmico, mais contínuo, eles compreendem que, assim como nós mudamos e mudamos de acordo com a necessidade que temos por conta do ambiente, ele acredita que o servidor ele consegue ser modificado constantemente. E como o servidor ele pode ser moldado constantemente, a ficha dele não se torna definitiva. Então, quando você faz um contrato, a cada alteração que você faz na narrativa dele, no contrato, o modus operandi dele se altera. Então você pode trabalhar muito bem com um servidor que trabalhe talvez com a energia da segurança, com a energia do ataque ou com a energia da defesa, e mais para frente você ir segmentando ele. Você pode fazer algo para proteger a sua casa, e em algum momento você expande a sua consciência do que se torna a sua casa. E a sua casa não é mais a estrutura física dos tijolos e da laje das colunas. E a sua casa passa a ser não apenas isso, mas toda a família que você comporta debaixo daquele teto, ainda que não tenha vínculo sanguíneo.
Então você pega e substitui na narrativa a proteção da casa, porque quando você utilizou o símbolo da casa, você utilizou na sua construção mental a estrutura física da casa. E como agora você está trabalhando com algo que você está alterando e abrangindo a área de atuação, o que eu recomendo que seja feito é que você substitua por palavras mais correlatas a tudo o que isso se engloba. Talvez lar no lugar de casa, quando você estiver escrevendo no seu contrato, seja mais objetivo para sua construção mental. Então, quando você pensar que o servidor vai proteger o lar se torna mais do que a estrutura da casa, se torna todas as pessoas que constituem aquela organização social. Então, eu vou ler para vocês aqui nos pequenos fatores que o contrato presente nessa teoria da DKMU comporta. Aqui ele divide em dois segmentos. O Frater Rose ele divide em atributos de base e funcionalidade. E aqui ele traz um exemplo, um exemplo genérico. Ele trabalha com o nome Artemis. Ele trabalha com o nome, forma, o sigilo e a base de personalidade. Quando ele trabalha com os atributos de base. Então ele propõe que o nome seja Artemis, a forma serpente chinesa negra. No sigilo, ele não disponibiliza aqui no livro. Aí ele coloca aqui entre parênteses: não quero que alguém invoque meu animal de estimação, mas faça um sigilo, é útil. Base de personalidade. Ele propõe aqui que o servidor seja astuto, tortuoso, mortal e intensamente leal. Eu quero que vocês percebam sempre a forma como ele escolhe as palavras. É sempre muito importante que você escolha sempre as palavras mais objetivas, para que quando você construa na sua mente, você construa objetivamente o que você quer. Porque talvez se você deixar algo em aberto, ou se torne ineficaz, ou se torne um trabalho confuso, onde o próprio servidor vai te trazer alguns probleminhas de operação. Não estou falando que você pode morrer, mas talvez você morra, as pessoas estão passivas à morte. Base de atributo: forte e rápido, percepção avançada, mestria ofensiva e defensiva. Aí na parte de funcionalidade ele propõe funcionalidade primária, defesa e contra-ataque. Esse servidor que ele está construindo, se vocês repararem a narrativa dele, ele não está construindo um servidor de ataque. Ele propõe apenas a funcionalidade primária de defesa e contra-ataque, apenas como resposta aos ataques que ele receber. Aí ele propõe aqui: defina contra-ataques mágicos hostis. Veja aqueles com intenção maliciosa em minha direção e tome medidas preventivas. Proteja o templo do Doombringer e sua casa que está sob ataque. Aqui no caso ele menciona Doombringer, que é uma forma-deus construída dentro da DKMU como um portal para o caos. O caos, no caso proposto pela DKMU, é um caos com K-H-O-A-S. Aquele caos que vem do grego, que é a força primitiva que deu... Primitiva e complexa, óbvio. Primitivo é só um jeito de dizer que veio antes, e não que seja arcaico. Mas ele propõe que Doombringer seja uma forma-deus que você impõe para si mesmo, que você absorve e faz a sua assunção, para que você seja o próprio portal entre o seu eu consciente, entre a sua consciência consciente universal, que é o termo que eles utilizam, em conexão com o caos, que é todo esse processo de acausalidade e pan-existência. Talvez seja uma boa palavra. E eu vou deixar para vocês aqui no vídeo uma fichinha com esse exemplo, com exatamente esse trecho do livro, com o download para o livro traduzido. Vocês desculpem a tradução, fui eu que traduzi. E tá uma tradução bem porquinha, eu traduzi da melhor forma possível, tentei manter o mais fiel possível a tudo, mas vocês sabem como é que é, a gente erra, e se eu não tivesse traduzido, talvez você que não lê inglês não teria acesso a esse livro com facilidade. É o que tem para hoje. Se você quiser algo melhor, sinta-se à vontade para fazer, eu agradeço. Aqui no livro, Frater Rose recomenda que quando você for adicionar uma atividade, que você retire a anterior. Mas se você tiver com algum problema com isso e as atividades forem pertinentes, fique à vontade para colocar todas as atividades que você quer que o servidor execute. Mas entenda que trabalho gasta energia. É preciso que haja um combustor para que haja toda essa movimentação. Então, à medida que você dá mais trabalho, você tem que dar mais energia.
Cá entre nós, você não quer receber mais trabalho lá no seu emprego e receber menos grana ou a mesma quantidade de grana por muito mais trabalho. Dentro de um processo de troca equivalente mesmo, parafraseando Fullmetal Alchemist. Então é isso, e não se esqueçam de associar o sigilo à programação, porque o sigilo é o que você tem como link entre o servidor e a programação dele. Bom, aparentemente eu esqueci de gravar o final do vídeo e daria muito trabalho montar tudo de novo e eu já perdi a luz que tinha dentro do cômodo. Então eu vim aqui para essa janela maravilhosa nesse sol do Rio de Janeiro para me despedir de vocês. Eu vou deixar as minhas redes sociais todas aqui em algum lugar aqui do vídeo, depois vocês vejam. E além disso, eu vou deixar todas as coisas para download, tudo que eu falei hoje, vai ficar tudo aqui na descrição ou vai estar lá no meu blog. Dá uma olhadinha no blog também que tem bastante coisa legal, beleza? Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e cuidado com ele.